colocou esse tema. Eu acredito que foi quem estava escrevendo a Bíblia, organizando, que foi colocando os temas ali. Jesus foi apenas contando a história. Se eu fosse escrever, se eu tivesse escrito, ou se eu fosse dar um tema para essa história, eu tinha 2 temas em vista. Para essa parábola que a maioria, né, que está escrito na Bíblia, é filho pródigo. Eu colocaria a parábola dos 2 filhos, ou senão eu colocaria o pai amoroso. Porque nessa história a gente vai ver, eu quero enfatizar a parte do irmão mais velho, mas só para introduzir, a parábola todo mundo conhece, né? Jesus começa, um homem tinha 2 filhos. E ele começa a contar sobre o filho mais novo, né? Que o filho mais novo decidiu ir embora e resolveu pedir a herança no pai. Divide, me dá a minha parte, que eu vou viver a minha vida. E a Bíblia fala que esse pai divide a herança entre os 2 filhos, tá? Está escrito lá que ele dividiu entre os 2 filhos. O mais novo pegou a sua trouxa e foi viver a vida. O problema do filho mais novo era que ele queria ser livre. Ele queria viver a liberdade. E ele foi. O pai deixou ele ir. Ele foi. E a Bíblia fala que ele gastou todo o dinheiro, né? Ele viveu ali, e comprou isso, comprou aquilo outro e tal. Só que chegou um determinado momento, eu acho que é um grande ensinamento para a gente, que dinheiro acaba, né? Por mais que você ache que você tenha muito hoje, ele pode acabar. Se a gente não se organizar, se não trabalhar de uma forma eficiente ali com dinheiro, o dinheiro acaba. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele jovem. O dinheiro acabou e portas se fecharam para ele. Enquanto ele estava com dinheiro, várias portas se abriram para ele. Quando o dinheiro dele acabou, várias portas se fecharam. E a gente vê na Bíblia que ele foi trabalhar em um determinado lugar e ele trabalhar com porcos. E ali ele sentiu vontade de comer aquilo, né? A necessidade de comer a comida dos porcos. E ali ele cai em si e ele pensa, né, que os servos do pai dele tinham comida, tinha bebida, tinha casa para morar, e ele estava ali naquelas condições. O pai, em contrapartida disso, enquanto todos esses dias o filho estava vivendo a liberdade tão desejada dele, a Bíblia diz que todos os dias o pai ia até o portão para ver se o seu filho estava voltando. Até que um belo dia, ele avistou o filho de longe e ele foi ao encontro desse filho, né? E eu quero ler com você a partir do versículo 25 até o 32, que diz assim: enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor. E nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu.
mas tínhamos que comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Muitas vezes, quando nós ouvimos ou quando as pessoas falam sobre essa parábola, a ênfase é sempre no filho mais novo. É sempre falando que o filho saiu de casa, saiu, gastou tudo. E esquecem que em casa ficou o outro filho. E nessa história aqui, o filho mais novo, ele representa os pecadores arrependidos. O filho mais velho representa os religiosos endurecidos. Os dois pecaram, os dois tiveram o mesmo pecado. Eles não, porque o pai aqui simboliza, né, Deus. Os dois não amaram a Deus acima de todas as coisas. O mais novo, o problema dele era a liberdade, que ele queria viver a vida dele. O mais velho era a moralidade, ele era aquele que falava o que podia, o que não podia, o que era certo, o que não era certo. Ele conhecia muitas coisas, mas ele não conhecia o amor do Pai. Ele não conhecia, ele não tinha essa intimidade com o Pai. Os dois só queriam o que o Pai tinha. Os dois só queriam, tanto que um pediu a herança, o outro ficou em casa, e a gente vai desenrolando essa história ao decorrer aqui do tempo. O irmão mais velho é retrato de alguém que está perto da presença, mas está distante do coração do Pai. E muitas das vezes nós temos dentro das igrejas os dois filhos. Nós temos o que saiba viver a vida, buscar a liberdade, e nós temos o que fica, mas sem usufruir da presença realmente do coração do Pai. Então, esse irmão mais velho, ele estava em casa, mas ele não conhecia o coração do Pai. E a gente começou aqui lendo o versículo que quando ele estava vindo, ele ouve o barulho da música e a dança, e ele pergunta, né, para saber o que estava acontecendo. E a gente viu aqui na história que ele nunca saiu de casa, mas ele nunca entendeu o amor do Pai. O pai estava celebrando a volta daquele filho que tinha saído. E aquele irmão mais velho, ele nunca entendeu isso. Então, o que a gente aprende aqui com esse irmão nesse primeiro momento? Que é possível nós estarmos dentro da igreja, trabalharmos na obra, termos aparência espiritual, cumprir as regras, saber, né, muitas vezes falar, eu posso usar isso, não pode usar isso, fulano chegou desse jeito, não pode, pode isso, não pode aquilo. Nós podemos conhecer tudo isso e ainda assim não conhecer o coração de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui com essa história. A Bíblia fala, né, que os fariseus, eles conheciam a lei, mas eles não conheciam a misericórdia de Deus. Então, queridos, Deus, ele não deseja apenas servos obedientes. Ele deseja filhos que se relacionam com ele em amor. Outra coisa que nós aprendemos aqui, que o espírito religioso, ele gera comparação. No diálogo, né, do pai e o filho, chega um determinado momento, o filho para o pai assim, há tanto tempo eu te sirvo e nunca me deste um cabrito. Gente, eu acho incrível isso. O irmão mais velho, ele começou a comparar a fidelidade dele com a restauração do irmão.
Ele começou a comparar. Mas eu não sei se você entende isso. Eu entendo o seguinte, porque se a gente começa a ler lá no início da parábola, a gente vê que o pai dividiu a herança com os dois. Ele tinha direito a tudo ali, só que a visão dele, ele estava tão longe do pai, tão longe, né, que ele não usufruía de tudo que ele tinha. E ele começa, essa comparação dele, começa, né, a comparação em si, ela revela uma inveja espiritual. Essa comparação revela orgulho. Essa comparação, muitas vezes, no nosso meio, ela gera uma necessidade de reconhecimento, um sentimento de merecimento. Eu estou na igreja há tanto tempo, eu mereço isso. Fulano chegou ontem e está fazendo isso ou aquilo outro. Isso acontece, queridos. Qual é o problema desse filho mais velho? Ele não servia por amor. Ele servia esperando recompensa. Então, nós não podemos alimentar esse espírito religioso dentro de nós. A gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa se vigiar, porque senão a gente vai ficando tanto tempo dentro da igreja, ao invés de usufruir da presença de Deus, nós vamos ficando como esse irmão mais velho. Fazendo as contas do que nós merecemos ou não merecemos por estar aqui há tanto tempo. A gente começa a cobrar reconhecimento. Alguns não conseguem lidar, suportar de ver a graça de Deus sendo liberada para os outros que chegaram hoje. Acham que esforço compra o favor de Deus. Não compra, queridos. O que eu faço para Deus tem que ser consequência do que eu vivo em Deus. Não adianta eu ficar só fazendo coisas para Deus e não conhecer Deus. Fazendo coisas para o Pai e não conhecer o Pai. Aquele irmão mais velho, ele obedecia como servo, mas ele não vivia como um filho. Ele não se comportava como um filho, né? Tanto que ele fala, há tantos anos eu te sirvo. Queridos, eu acho que a indignação dele, porque assim, se o pai, pensa comigo, se o pai dividiu a herança entre os dois, tudo que tinha ali naquela fazenda era dele, porque a parte dele ficou ali. O pai deu a parte do irmão mais novo e o que ficou ali era dele. Eu acredito, é minha opinião, tá, gente? Que a indignação dele foi porque ele estava pagando a festa. Ele pensou assim, eu estou pagando a festa para esse cara que foi embora, que abandonou tudo, que largou o nosso pai, que largou tudo aqui. A palavra usada dele remete à ideia de escravidão, de obrigação. Ele falou assim, eu trabalho como servo. Há tantos anos eu te sirvo. Mesmo sendo filho, ele se via como o empregado. E é muito interessante, porque se a gente parar para analisar, quando o pródigo caiu em si, ele não caiu em si pensando no pai que ele perdeu, na intimidade que ele perdeu. O que ele pensou? Os empregados do meu pai têm comida, têm bebida, e ele queria voltar como empregado. O outro já se via como empregado, e o mais novo ainda queria voltar como o empregado. Sabe o que isso revela? O que eu entendo é que era um relacionamento sem intimidade. Era um relacionamento de obediência, mas sem alegria.
Era um relacionamento de serviço sem amor. Ele só estava fazendo por obrigação. E, queridos, muitos vivem assim. Trabalham para Deus, mas não descansam em Deus. Trabalha para Deus, trabalha, faz isso, faz aquilo outro. Às vezes se envolvem em muitos ministérios e ficam sobrecarregados, estão trabalhando, mas não descansam em Deus. Esse irmão mais velho, ele tinha dificuldade, ele estava tendo ali, revelou nisso, uma dificuldade de celebrar a restauração do irmão. Tanto que ele nem se declara irmão. Ele chega para o pai e fala assim, esse teu filho. Ele não fala, o meu irmão voltou. Não, ele fala, esse teu filho. Ele nem chama o rapaz de irmão. Queridos, o orgulho endurece o coração a ponto de destruir vínculos. Aquele irmão mais velho ali já tinha destruído todo o vínculo com aquele irmão mais novo. O orgulho já estava tão enraizado dentro dele. O pai não celebrou o pecado daquele filho, não celebrou a ida embora dele. O pai celebrou o arrependimento e a volta dele. Foi isso que o pai celebrou. Mas sabe o que eu acredito que possa ter mexido com ele também? Porque quando houve essa restauração, quando ele volta, o pai troca suas roupas, troca sua sandália, coloca um anel novamente no dedo dele, ele entra novamente para a herança, para o testamento. Aí esse irmão mais velho ficou louco. Nessa restauração, isso que acontece. Queridos, o céu celebra a restauração. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Há festa no céu. A Bíblia mostra aqui, nesse capítulo, a ovelha perdida foi encontrada. A Bíblia mostra a dracma perdida, e quando aquela dracma foi encontrada, a dona da dracma deu uma festa, ela celebrou. E o filho perdido que voltou. Lucas 15 fala sobre recuperação, fala sobre restauração. Então, quem possui o coração de Deus, queridos, não deseja condenar, deseja restaurar. Nosso desejo tem que ser ver a restauração naqueles que estão perdidos. O irmão mais velho, ele não percebia que ele tinha tudo. Ele tinha tudo. O pai vira para ele e fala assim, filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Eu acho incrível o que o pai fala para ele nesse momento. Enquanto ele estava reclamando que não tinha ganhado um cabrito, ele ignorava tudo que ele possuía. E isso nos ensina que muitas das vezes, muitas pessoas vivem frustradas, olhando para o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas e esquecendo de tudo que já receberam. Por isso que essa história tem muito a ver com a gente. Tem muito a ver conosco. A presença do Pai era a maior herança dele. Ele tinha o privilégio de desfrutar da presença do pai dele. Mas a questão era tão complicada que a Bíblia fala, né, no início aí, quando conta a história da divisão de herança, que o filho sai, que ele gasta tudo. A Bíblia diz, quer ver, eu acho que eu marquei aqui na minha Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, alguns dias depois, o filho mais novo
uma jovem, arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Foi isso que a Bíblia disse. Foi isso que Jesus estava contando que aconteceu com aquele jovem. O que um filho mais velho, o que o irmão falou com o pai? Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostituta, o Senhor comemora matando um novilho. Olha o julgamento, olha a questão. Ele que falou que o irmão tinha gastado todo o dinheiro com prostituta. Olha como as coisas acontecem. E ele estava preocupado com tudo isso e não desfrutou da presença do Pai. Queridos, o orgulho impede entrar na festa. A gente vê aqui que ele se indignou e não queria entrar. O irmão mais velho ficou do lado de fora, indignado, revoltado. Aí a gente vê o filho mais novo entrou sujo, roupa suja, acredito que estava descalço, né, todo sujo ali da coisa dos porcos que ele estava trabalhando. Mas ele entrou sujo e arrependido. O filho mais velho, limpo, porém distante. Olha o contraste. Um pecador entrou na festa e o religioso ficou do lado de fora. Isso mostra que o orgulho religioso pode afastar mais de Deus do que um pecador arrependido. Muitas vezes tem orgulhosos religiosos dentro da igreja, longe de Deus, e entra um pecador arrependido e desfruta da presença de Deus. O pecador se arrepende e tem acesso à presença de Deus. O religioso se justifica, porque ele foi falar com o pai, né? Ele foi falar para o pai, eu estou aqui, o senhor não me deu nenhum cabrito. E por que eu falei que o nome dessa parábola podia ser também o pai amoroso? Porque o pai, da mesma forma que o pai saía todos os dias para ver se o filho mais novo estava voltando para casa, todo final da tarde ele ia lá para ver se o filho estava voltando, da mesma forma o pai saiu para o filho mais velho. Quando ele soube que o seu filho estava lá fora, ele vai lá fora. E isso é lindo nessa história. O pai correu ao encontro do filho perdido, mas ele também saiu para chamar o filho religioso dele. Ele também saiu para falar com ele. O que a gente vê? Que o amor do pai alcança os dois. Queridos, o amor de Deus alcança todos nós. Tanto o filho rebelde, quanto o filho endurecido. Deus ama. O nosso Pai nos ama. Ama aquele que, em busca da liberdade, saiu para viver a vida. E ama aquele que endureceu o coração dentro da religião. E Ele está de braços abertos para todos nós. Seja qual for a posição. E sabe o que eu me alegro? Porque assim, o filho mais velho aqui, ele se entristeceu, se indignou no momento da festa. Mas o nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo, ele celebra a nossa restauração, ele celebra a nossa volta, ele celebra.
Ele pagou. Aquele irmão ali talvez ficou indignado, porque ele estava pagando aquela festa. Mas o nosso irmão mais velho se deu como sacrifício para que nós tivéssemos essa restauração, tivéssemos esse acesso, tivéssemos essa volta. Ele pagou por isso. Né? Então, nós precisamos passar por essa porta, queridos, essa porta do amor do Pai. Essa porta jamais vai se fechar. Porque nós temos que entrar por ela, desfrutar da presença de Deus, desfrutar de tudo aquilo que que a presença dele proporciona para cada um de nós. Ele não está preocupado apenas com o nosso serviço, ele está preocupado o quanto nós desfrutamos da presença dele. Então, nós precisamos voltar o nosso coração para o Pai. Nós precisamos servir com amor. Não devemos servir por obrigação ou por troca, porque se eu fizer isso, Ele vai me dar aquilo. Não, queridos. Nós precisamos servir com amor. Para que nós não venhamos cair nessa armadilha do irmão mais velho. Nós precisamos aprender a celebrar a restauração na vida das pessoas que estão chegando, dos que se perderam. Quantos já se passaram por aqui e se perderam? Nós precisamos nos alegrar com a restauração deles. Nós precisamos viver como filho. O Senhor não nos quer apenas como um escravo, como um empregado. Ele nos quer como filho, filhos que descansam no amor do Pai. E precisamos abandonar a comparação. Aquele filho mais velho estava comparando a obediência dele com a restauração ali na vida do seu irmão. Essa parábola termina sem dizer se o irmão mais velho entrou ou não entrou na festa. Não sabemos se o pai conseguiu, né, fazer com que ele entrasse naquela festa. Mas a pergunta é, hoje, nós vamos entrar na festa da graça? Ou nós vamos permanecer do lado de fora, presos no orgulho? Nós precisamos decidir. Nós precisamos decidir. Por quê? Porque Deus, Ele procura os filhos. Filhos que permaneçam na casa dEle, na presença dEle, mas também que tenham um coração parecido com o dEle. Ele não quer apenas que eu frequente a igreja, que seja assídua nos cultos, que venha servir, fico na portaria, fico na recepção, e faço isso, faço aquilo outro. Não, não apenas só isso, mas Ele quer que nós tenhamos o coração dEle. Amém, queridos? O Senhor deseja isso. Ele não quer que a gente viva como esse irmão mais velho dentro da igreja. Ele não quer isso. Ele quer que nós venhamos desfrutar da presença dEle como Pai. Não só como Senhor, não só como nosso Salvador, mas como Pai. Porque às vezes nós somos muito obedientes ao Senhor, mas não desfrutamos da presença dEle como Pai. Não descansamos, não deitamos a nossa cabeça no colo dEle quando nós precisamos. A gente só tem o relacionamento de Senhor e servo. E não é isso. Não é só isso que Ele tem para nós. Amém? Ele quer que nós venhamos desfrutar da presença dEle. O filho mais novo se perdeu longe de casa. O filho mais velho se perdeu dentro dela.
Então, que nós não venhamos nos perder dentro da casa de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Que nós possamos reconhecer em que lado nós estamos nessa história. Em que lado nós estamos? Não importa o lado, importa a decisão que nós precisamos tomar de ter o nosso Pai, de ter intimidade com o nosso Pai, de desfrutar da presença do Pai. Porque muitas das vezes, queridos, nós estamos dentro da igreja, nós estamos perto da presença de Deus, nós estamos vendo que a festa está acontecendo, mas o nosso coração está tão distante do Pai. O nosso coração está tão distante dEle. Estamos fazendo todas as coisas, estamos vindo aos cultos, estamos trabalhando, temos até uma aparência espiritual, cumprimos as regras,